Boa tarde, ministra. Boa tarde, presidente dessa comissão, os nossos deputados. Eu vou tentar aqui ser bem breve. Em primeiro lugar, ministra, sempre se confunde a questão dos números colocados, mas não há de se negar que o Brasil está com uma taxa de juros bem acima de países da América Latina. E que a inflação nossa também vem numa situação galopante. Eu escuto, leio e todo mundo vê, às vezes é combatido pelo governo, é a tal da maquiagem de números que todo mundo fala. E eu acredito, deputado Carimbão, que essa maquiagem tão falada, propagada, e agora com a história dos números do IBGE, do IPEA, vem nos dando assim um sentimento de que, às vezes a gente fala em números com muita facilidade. Olha, o Brasil atingiu tal número, o Brasil tem o menor índice de desemprego, aí daqui a pouco dá de cara com problemas dentro do IBGE, dizendo vários funcionários lá dentro que esses números não são tão reais, são maquiados ou que tem outros problemas, como foi o caso do IPEA. Eu só quero fazer uma pergunta aqui, de caráter político mesmo. A senhora acha que, de fato, a condução da nossa política econômica está correta? Está no rumo certo? Ela está dentro do objetivo e das metas que um país como o nosso precisa alcançar, do sonho do brasileiro, do Brasil real? Essa era uma pergunta. Uma outra pergunta é a questão do nosso orçamento. O governo tem uma ampla maioria. Nós somos aqui a menor oposição da América Latina. Não é possível que não vai conseguir se aprovar algo tão necessário para que a democracia, com o gasto de dinheiro público, seja efetivamente alcançada. Essa execução antecipada, prevista na proposta de LDO para 2015, abrange praticamente toda a lei orçamentária. E ante a notória maioria da base aliada pelo Congresso Nacional, onde estará o interesse do Poder Executivo em aprovar a proposta orçamentária para 2015, ainda nessa sessão legislativa? A impressão que dá é que o governo quer, de fato, ir gastando tudo sem o mínimo interesse que isso seja gasto em respeito à lei ou seguindo a lei. Essas são duas coisas pontuadas. A terceira é uma correção, ministro, que eu quero fazer, porque toda vez que tem um debate econômico ou em qualquer área, geralmente se olha pelo retrovisor e quer comparar ao governo anterior, que é do meu partido, o PSDB. A senhora disse aqui em relação a políticas de despesa com pessoal, encargos, que os salários foram melhorados e tal. Em 2003, os salários foram rebaixados. Vamos lembrar isso, porque em 2002 deixou com 5,08 em relação ao PIB. Já em 2003 era 4,65. De lá para cá, não se chegou no 5,8 até 2008. Em 2009 chegou em 5,16, depois rebaixou de novo. E agora não chegou a 4,59 em relação ao PIB. Então não é verdade que houve uma situação de majorar tudo isso. Uma outra situação que eu não quero nem aqui adentrar, mas eu quero colocar, que é uma questão regional, ministro. Em questão de prioridade. As questões emergenciais do país, quando o município entra com situação de emergência, é porque o povo está morrendo. Pontes rodaram, estradas não existem mais, é situação de calamidade pública. O estado de Mato Grosso tem 26 municípios que entraram em fevereiro com o estado de emergência. Eu quero aqui dizer que tem, e eu vou descobrir o nome, não vou aqui ser leviano de citar o nome do deputado da base governista, que o seu assessor está pedindo 12 mil reais para os projetos, para poder acelerar os projetos no Ministério do Planejamento, nos outros ministérios. Não é funcionário do Ministério, funcionário de deputado. E eu vou denunciar. Quem que me conhece já sabe que eu vou falar. Não é do PT, não, mas é da base aliada. E é do meu estado de Mato Grosso. Mas os 26 municípios, eu visitei todos eles. Nós estamos no mês de maio. Não liberou um centavo. Vai esperar entrar o sol, a chuva, como Deus e a natureza que proporcionou toda essa chuvarada, Deus e a natureza vai ter que salvar todo mundo
com os míseros centavos que existem nas prefeituras, porque o governo do Estado também abandonou, mandou alguns litros de gasolina para poder salvar. Tem cidades que estão ilhadas desde fevereiro. Vamos aqui esquecer a produção, que já, pelo jeito, já é secundária. Mas vamos aqui lembrar da ambulância, do doente, do aluno, que não está podendo estudar, está ilhado, deputado. Está ilhado desde fevereiro. Foi uma chuva acima da média, mas nós estamos em maio. Será que um país como o nosso não é preparado para se preparar para a emergência depois de 40 dias? Não falo no dia seguinte. 40 dias depois. Deixa eles morrendo 30 dias. Mas no 40º, vamos salvar. Nós estamos há 4 meses praticamente aí e não se resolve. Eu quero só encerrar a minha parte e fazer um contraponto em relação a essa regra da apuração de custos de obras. Quem foi prefeito, eu fui prefeito. Sinceramente, ministro, essa explicação não convence. Tirar da lei e transformar em decreto uma regra de custo de obra não é legal. Dizer que o decreto ele pode ser melhor do que as leis, então vamos mudar a lei. O governo tem, quando quer fazer lei, que faz de todo jeito, acabou de aprovar um RDC, liberando tudo, liberou geral. Então não pode ter uma lei clara para a questão da regra de preço de obra. É um absurdo ver esse convencimento. O senhor falou do estado de emergência no Mato Grosso, né? Essa é uma ação do Ministério da Integração, então eu não vou poder lhe dar todas as informações, mas... Como é um assunto realmente que aí sai fora de qualquer tipo de debate político partidário, claro. O que os ministérios alegam é que o Ministério do Planejamento não libera. Eu dependo do Ministério do Planejamento, é por isso que o apelo está aqui. É desde fevereiro um desespero que está lá nesses 26 municípios. Eu acompanho, deputado, algumas das questões. No caso, por exemplo, de Rondônia e do Acre, uma das avaliações, inclusive, que é necessário, não sei se é o mesmo caso do Mato Grosso, mas que era necessário baixar a água, porque quando chove no Sudeste, chove, leva tudo e você já vê o que é que aconteceu. No norte, o rio sobe e desce muito devagar. Então, eu só vou saber o que de fato aconteceu quando o rio ainda está muito alto no caso de Acre e Rondônia. Então, a gente não tem nem ainda noção do que está embaixo. Ministra, só para encerrar essa etapa dos 26 municípios, eu estou falando porque é uma agonia grande. É de uma região extrema, eu sou o único de uma região inteira, de Cuiabá até a divisa do Pará. Se a senhora permitir escalar alguém da sua equipe, combinar com alguém do Ministério do Planejamento, da Integração, para que já aconteceu isso, inclusive, com a questão das usinas. Vocês nos atenderam lá e houve um encaminhamento com todo mundo em volta. Ao invés de ficar entregando documento, trazendo, se a senhora autorizar, eu trago os prefeitos aqui na semana que vem, eles... não é nenhum do meu partido. E aí, qualquer problema que tivesse em termos documental não ficasse na correspondência virtual ou de lá para cá. Eu vou pedir que o Baião tente articular isso com a integração e entre em contato com o senhor para confirmar o melhor momento para fazer isso. Pode ser? Eu agradeço.